Cadê teu celular? Tá aqui. Pra você ver. Tá aqui. Agora tá. Tá ao vivo. Será? Já estamos ao vivo? Já. Opa! Boa noite! Pela primeira vez nós temos aqui, eu tenho o prazer de falar assim, ó, bem-vindo ao Religados Podcast. Como falado antes, né? O pessoal pediu pra gente estar ao vivo e para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos essa surpresa aí para todos vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui com a gente, vocês que estavam pedindo para a gente fazer ao vivo. Você mande o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Nós vamos estar interagindo aqui. Hoje eu tenho o prazer de estar com um amigo de muitos anos, um irmão, hoje um pastor, que ele sofreu um AVC hemorrágico, algo muito sério, um testemunho impactante, um testemunho incrível, aonde a mão de Deus, o agir de Deus, a permissão de Deus totalmente na vida dele. Fica com a gente aí, já se inscreva, deixa aquele like, que é chato, eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas isso ajuda muito. E compartilha, avisa, bota aí, compartilha que a gente está ao vivo e vem com a gente assistir esse Religados especial. E hoje eu tô aqui com o pastor, meu amigo, pastor Diego. Muito bem-vindo, meu irmão. Prazer estar com você. Graça e paz. Tudo bom, meu irmão? Graça e paz, Júlio e Júlia, que está ali. Também estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, que já é noite. Eu quero deixar aqui um bom dia, boa tarde e boa noite a quem for nos acompanhar. Eu também estou me sentindo privilegiado de poder estar aqui por causa dos AVCistas. É mês mundial dos AVCistas. Eu fico muito feliz de poder estar aqui para poder testemunhar do milagre que o Senhor fez na minha vida, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito a você que está aí agora nos acompanhando e a sua casa. Então, dia 29 do 29 de outubro, é o mês, é o dia mundial, né? Da pessoa que teve AVC. Então, até em homenagem a todos vocês, nós estamos fazendo esse programa aqui especial. E vamos trazer aí, você que de repente está passando, você que tem um familiar que está passando por isso, vai entender um pouquinho, vai ver o agir de Deus. E hoje esse podcast vai ser diferente. Hoje aqui nós vamos falar de quando Deus pesa a mão, mas a gente não fez nada, mas é o plano dele, é entender a soberania de Deus. Ele quer fazer, ele tem um porquê, e Deus não é obrigado a explicar pra gente. Isso. Ele não é obrigado a explicar pra gente. Nós somos servos, nós somos criatura, e ele o Criador, ele o nosso Senhor. E quem somos nós para contestar o nosso Senhor? Isso. Então, mano, me conta, vamos começar ali do começo. Sim. Você nasceu em berço cristão, como é que foi a sua conversão, seu pai, sua mãe, Sim. Como é que foi o teu início? Não houve berço cristão, pelo contrário, né? A minha mãe, ela provava de algumas águas, vamos dizer assim. Catolicismo, Umbanda, Candomblé, a minha avó, a mãe da minha mãe, sempre levando ela a alguns lugares. E houve um dia que ela teve uma experiência muito forte, e ela passou isso para mim e para meu irmão, nos contou depois que ela havia um abscesso no dente muito grande, na qual ela sentia muitas dores. E a minha falecida avó levou ela em um lugar onde um pai de santo, né, recebia um orixá de cura, dizia ele, um orixá de cura. E
muitas pessoas estavam ali, mas ele o tempo todo focando os olhos na minha avó e na minha mãe. E aquela dor não passava, uma dor que deixava ela, às vezes, com vontade de fazer qualquer coisa terrível, tirar a própria vida, uma coisa pesada, né? E quando chegou na vez dela, parecia uma coisa tão simplória, tão simples, que ele falou com ela, olha, tu vai passar pelo aquele portão ali, come essa cabeça de alho e joga esse sal por detrás do teu ombro direito. Você nunca mais vai ter nada. Anos se passaram e no dia que a minha mãe desceu as águas, antes dela descer as águas, o abscesso rompeu. Anos. Anos e mais anos. Porque, para deixar bem claro, que o reino espiritual é mais real do que esse. Da mesma maneira que é feito, da mesma maneira alguém tem que pagar. Parece que cura de um lado e a enfermidade volta. Porque você tem que sempre retornar para eles. Então, assim, foi uma experiência que eu fui ouvindo. Eu era criança quando eu escutei isso. E nunca mais eu esqueci. Então, não houve berço cristão, muito pelo contrário, muito mesmo. É bom deixar isso aqui claro, que no começo do ano 2000, eu estava visitando a casa de um amigo e o pai dele era também candomblessista. E ele estava dando consulta naquela noite. Ímpio, eu era ímpio. Eu estava ali ele estava dando consulta, eu estava ali junto com o filho dele e com outros amigos. E de repente aquele orixá começou a chamar esses amigos para vê-lo. Vem até aqui, fulano de tal. Vem me ver. Chamando as pessoas pelo nome. Mas ele não me chamou. Irmãos, ou você que está agora nos vendo, meus irmãos, sim, irmãos, eu questionei. Ele não vai me chamar, não? E eu mesmo levantei do sofá onde eu estava sentado e fui até lá. Irmãos, acredite vocês, ou não, eu entrei na sala onde estava aquele homem. E quem estava nele disse assim para mim: volta de onde tu veio, porque eu tenho ódio de você. Eu não gosto nem dos teus olhos, nem da forma que você me olha. Sai daqui agora. Irmãos, eu era ímpio. Eu não tinha Deus na minha vida, mas o Senhor já me tinha. Então, assim, aquilo para mim foi uma experiência chocante, na qual não demorou muito e eu entrei para os caminhos do Senhor por uma experiência de dor, né? Dor. Eu acreditei que eu ia perder a minha mãe muito cedo. Era de noite e a minha mãe passou mal na rua. Minha mãe foi acolhida, colocada num carro e foi levada para o hospital Juscelino Kubitschek em Nilópolis, na qual eu corri para lá, eu estava de bicicleta, eu corri para lá. E do lado de fora do hospital tem uma rampa de cimento, eu me ajoelhei naquela rampa. E eu falei assim: Senhor, do meu jeito, eu não sabia como orar. Eu falei: Senhor, traz a minha mãe de volta, porque se o Senhor trouxer, eu nunca mais saio da tua casa. E eu fui levantado do chão. Eu estava de joelho. Eu fui levantado do chão pela minha própria mãe. Minha mãe disse: Diego, vamos para casa, vamos embora para casa. E na mesma semana, naquela semana, ela aceitou Jesus. Então, assim, houve inúmeras experiências, Deus provando para mim: eu escolho os meus. E assim, Deus fez uma obra muito grande na nossa vida. Respondendo a pergunta, não foi em berço evangélico, mas Deus nos levou para esse berço. E quantos anos, mais ou menos, você tinha quando você se converteu de fato? Eu tinha 19. 19 anos já? 19 anos, jovem. Há poucos anos
vivendo, né, as baladas e os carnavais, mas vivi de uma forma muito intensa. Então, assim, quando Deus me tirou, Ele me tirou de mão forte, porque foi rápido, foram anos poucos vivendo à noite, mas foi muito rápido e forte, e Ele me tirou com mão forte, muito rápido. Então, hoje você hoje é pastor, Sim. seguiu todo o trâmite de crescimento na igreja. Foi no PRV já ou tu estava em outra igreja? Não, no PRV eu estive por 8 anos. Peguei o PRV bem no início, né? Quando ainda era lona, tenda, no chão de paralelepípedo. Vivemos coisas ali extraordinárias no que diz respeito ao poder de Deus. E tinha o meu pastor Luciano Regis, pastor Luciana, e eu fui pastoreado por ele por 8 anos. E por 8 anos eu estive ali. E dali eu fui para a comunidade cristã, onde eu fiquei mais 6 anos. Aonde era essa comunidade cristã? A comunidade cristã é a igreja do pastor Diogo Menezes. Ah, poxa, França mandar Leite. um beijão pra ele. Tem que mandar um beijão. Será que Pastor ele vai Diogo, ver? Deve pastora ver, né? Érica, deve. Forte Diogão, abraço. a gente tem mania de quando se... Ele tem essa mania, né? Ele vê alguém, ele... Isso aí. Pastor Diogo, Coração de ouro. coração de ouro, pastora Érica, um beijo. Vou visitar vocês aí, pode deixar. Hoje os meus filhos estão lá. É, São de lá. o meu filho, pai, minha filha. antes de falecer, frequentou lá. Que benção. Meu pai, antes de falecer, meu pai teve câncer. Minha avó se converteu. Deus me fez voltar lá no meu pai. Meu pai aceitou Jesus comigo. E começou a frequentar uma outra igreja, a qual eu era totalmente contra, mas era melhor estar naquela igreja, né? Aquela do universo. E... do que estar no mundo. Mas... São reparações que Deus vai pedindo, né? Repara isso. Isso. Ali é um grande pronto-socorro. Isso aí a gente não pode negar. Mas ele se decepcionou lá e me perguntou. Eu falei, pai, o senhor já tá cansado? Só atravessar a rua aqui, ó. Vai lá, fala pro Diogo que você é meu filho. Que você é meu pai. Ele vai te receber muito bem lá, vai lá e tal. E ele foi na igreja do Diogo algumas vezes, enfim. Realmente lá no PRV nós vivemos coisas, a gente estava conversando ali nos bastidores, nossa, experiências incríveis, encontros que hoje eu não sei se veremos igual. Sensacionais. Encontros que a gente... Tomara que as pessoas hoje tenham encontros tão bons, sim, ou maiores do que o que nós tivemos. Então, essa geração de hoje, dos jovens, a maioria deles não vivem outra coisa, mas assim, aquele poder, aquela entrega que tínhamos no encontro, a grande maioria não sabe. Não sabe, não vive. Estamos em épocas diferentes. Sim. Meu irmão, vamos falar um pouquinho desse teu AVC. Sim. Você já pastor? Sim. Como é que aconteceu isso? Quando foi? Então, o que você sentiu? Aconteceu que desde a nossa época eu vivia ataques muito fortes de enxaqueca crônica. Aí eu vim procurar saber um histórico disso. Há 20 anos eu sofria de enxaqueca crônica. Desde 2002, por ali começou. Mas não é uma dor de cabeça que você tomava uma Novalgina e parava, né? Não era isso. Era uma coisa que te tirava tudo. Força, ânimo, enfim, era uma dor lancinante, como eu costumava dizer. Aí eu vim saber que minha mãe tinha, minha tia tinha, meus primos tiveram. E aquela dor que não parava por nada. Um belo dia,
dia 23 de maio do ano passado, recebemos uma notícia muito boa. A gente estava muito feliz, eu estava muito feliz que a minha esposa estava grávida de uma menina. E eu estava correndo atrás demais para poder retornar ao meio de trabalho, né? Eu estava feliz também porque tinha terminado a faculdade. Eu tinha acabado o bacharel de teologia, fiz 4 anos. E querendo demais voltar para a área de segurança, que eu trabalhava como vigilante. E consegui uma entrevista numa rede de supermercado muito grande ali na Avenida Brasil. E quando eu cheguei lá, eu passei por algumas etapas, entrevistas, dinâmica e tudo, e fui aprovado. Só que eu não assinei contrato ali. Eles me pediram para ir embora para casa. Aí eu recebi um convite da evangelista da minha igreja, onde eu fazia parte, Ministério Zion. Um abração, pastora Sheila, Deus abençoe. E o convite era que o ministro da palavra no culto jovem fosse eu. Do dia 23 ao dia 28 são 5 dias. Eu fui muito bem. A única coisa em que alguém poderia dizer assim para mim, olha, foi por causa daquilo, você ficou chateado com aquela situação. Foi que a minha filha estava na minha casa e ela começou a ver no YouTube K-pop, passando músicas coreanas e tudo mais, e eu pedi para ela parar de ver. E ela falou que aquilo era uma bobeira, que ela ia continuar vendo. Eu não acredito que uma coisa dessa de filho pode ter causado, mas tudo bem. Eu fui para a igreja, me preparei, fui. Eu estava pregando a palavra de Deus. Eu estava no altar, pregando a palavra de Deus. Eu preguei até o final. Mais ou menos 55 minutos de palavra. Daniel 6, do 1 ao 3, foi a palavra que eu preguei. Sem sentir absolutamente nada. E no final, eu comecei a louvar junto com o Ministério de Louvor. E eu senti que havia um som de descarga elétrica muito alto no meu ouvido direito. Aí, eu desci, acabei de louvar, desci e peguei pela esquerda e fui para o banheiro da igreja. Ao chegar no banheiro da igreja, um rapaz ficou na porta em pé, o evangelista Robson, o nome dele. E ali eu lavei meu rosto. Mas tu já estava se sentindo mal ali? Não, só escutando aquele som. Só um som. De descarga elétrica, é. E aquele som foi ficando maior, mais alto. E eu escutando aquilo, e aí eu falei assim, Senhor, eu estou voltando para casa, o Senhor tá me levando agora, só que quando eu terminei de falar isso, eu estava de joelho. Eu não percebi que eu ajoelhei. E aí eu perguntei assim, tá falando alguma coisa comigo? Evangelista Robson, ele falou assim, não, pastor, tá tudo certo. Não era ele. Tinha uma voz dentro daquele banheiro, além da minha, em que eu perguntei de novo, eu estou indo para casa, Senhor? E a voz me respondeu. E a voz falou assim, não, filho, só aquele que tiver mãos limpas e coração puro. Caramba. Ali eu entendi, não é para morte, não é para minha morte, ele vai me tratar. Quer dizer, ele falou da minha atitude, mãos, suas atitudes precisam mudar, e o seu coração, para liberar. Tinha pessoas que eu tinha que liberar, tinha perdão que eu tinha que liberar. Ou seja, olha a importância que existe no perdão. Ali naquele dia, Júlio, eu vi que muita coisa em mim, ele ia começar a mexer. E eu tive que conhecer naquele dia ali um Deus que também gera dor. Um Deus que também trabalha no sofrimento. No sofrimento. Mesmo amando, mesmo sendo pai, mesmo pregador, mesmo pregando a palavra, eu chego a te dizer que por amor
por amor, ele faz isso. Se você reparar bem no que ele me disse, você não vai subir agora não, filho. Você não vai voltar ainda não. Só aquele que tem mão limpa e coração puro. Ou seja, eu não posso deixar você subir da maneira que você está. Eu vou ter que trabalhar em você. Só que assim, eu percebo que hoje em dia nós não trabalhamos muito isso na igreja. Quem está sentado ali, nos ouvindo, que é uma responsabilidade muito grande, precisa entender que esse Deus que ama também trabalha no sofrimento. Eu chego a dizer que é necessário que haja isso. Sabe por quê? No primeiro vento, muitos saem da casa. No primeiro período de dificuldade, as pessoas tendem a sair da casa. E naquele dia, ele começou a trabalhar em mim, através da dor. E onde eu vou e falo desse testemunho, eu lembro algo importantíssimo. Durante 41 anos, eu fui canhoto. E ele mostrou para mim que ele é detalhista. Ele tocou justamente na canhota, no lado esquerdo. É como se o Senhor estivesse me falando assim, olha, tu é o meu vaso. Tu tá na minha roda do oleiro. Tu continua me glorificando assim mesmo? Mesmo se eu te tocar assim, tu vai continuar a me glorificar? E por onde eu vou levando esse evangelho da paz, sim. Eu digo, sim, Senhor. Ainda assim, eu continuarei louvando o Senhor. Então, você foi socorrido, né? Dali, depois disso, eu quero manter a cronologia. Sim. Você levanta. Eu levanto, como a minha casa era perto, Uhum. eu fui conduzido até a minha casa. A minha esposa colocou um remédio na minha boca, de pressão, e me levaram às pressas para o primeiro socorro, que foi no hospital de Nilópolis. Juscelino Kubitschek, mas eles não podem ficar com pessoas que estavam da maneira que eu estava, né? Então, eu não permaneci ali. Ali foi só um primeiro socorro. Aí eu fui levado, né, ao hospital, ao Albert, que é em Realengo. Eu fui levado para lá e ali eu fico 2 dias na sala vermelha. A equipe médica estava reunida e estudando a possibilidade de me levar ao coma por causa da extensão do sangramento. Era muito grande e já constataram ali que era um AVC que eu estava tendo. São 4 tipos de AVC, que é o transitório, o isquêmico, o hemorrágico e o que é praticamente fatal, que é o de tronco. Só para que as pessoas entendam, aquela bexiga de festa, tem uma linhazinha que fica na bola, Uhum. aquilo ali é o tronco. Todo o cérebro humano tem isso. Então ali tem AVCs que dão ali, naquela linhazinha. Então, entre os quase fatais, tem o hemorrágico e o de tronco. O hemorrágico foi o que eu tive, né? Então eu fico ali 2 dias na sala vermelha. 2 dias, irmãos. É uma eternidade para quem fica lá. É aquela coisa do vai, não vai. Se não for, a gente transfere. Mas é necessário esperar. E ali foi 48 horas para ver se um determinado medicamento faria efeito. E o que a equipe médica falou com a minha esposa e com a minha mãe? Se não fizer efeito, levaremos ele ao coma. Levar ao coma quem está tendo um AVC hemorrágico, só para que quem está nos vendo entenda, assistindo, é um cuidado. É o cérebro parar com tudo no corpo para ele desinchar, para que o corpo fica estabilizado. Quer dizer, se não fizer efeito, a gente leva. Só que quando amanheceu o dia, eles entenderam que não havia necessidade de levar ao coma. Então eu fui transferido para o CTI.
Então eu fui transferido diretamente para o CTI. E ali eu fiquei mais 10 dias. Já fralda, usando fralda, sonda. Eu não conseguia mover o lado esquerdo em nada. Tive um caimento na face do lado esquerdo e não conseguia falar. Se eu tentasse falar, eu fazia muita força. Era como se eles me explicaram como se o meu diafragma tivesse sido comprimido demais, porque eu passei muito tempo deitado. Então falar gerava muita força. Então eu não conseguia juntar palavras, falar direito, que era um princípio de afasia. Ou seja, aonde o sangramento tocava, ele ia matando neurônios. Então quer dizer, ele estava tocando já numa fase frontal Da fala. a parte da fala na frente. Então estava causando em mim uma afasia. Então eu tive que fazer muita fonologia, fonoaudiologia para poder voltar a falar. E nesse momento, cara, você tá ali, você já sabia que não era pra morte, né? Papai do céu é tão bom que ele vai passar um processo, mas fica calmo. Mas mesmo assim, dá aquele momento que tu fala assim, poxa, por que, Senhor? Por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Sem dúvida. E de repente, até mudar o do porquê, parou pra quê? Nesse período, cara, como é que era a tua conversa com Deus? Porque você é servo, eu te conheço há mais de 20 anos. Isso é muito importante, porque o processo da minha vida para com Deus passa muito por esse acamado, né? Porque alguma coisa em mim dizia que o Senhor precisava trabalhar no meu emocional. Porque existem temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Né? Então eu sempre fui o tipo de cidadão que, se eu visse um comercial muito triste... Colérico tu não é, que eu te conheço. Mas passa bem longe do colérico. Se eu visse um comercial... Eu sou colérico. É mesmo? Eu sou, não cara. Parece, Eu não sou. parece. Mano do céu. Eu tô pedindo a Deus pra realmente mudar. Encostou muito. É. Eu tenho esse... É uma batalha que eu tenho. Parece não, mas eu sou uma... Então, aí você pensa comigo, meu querido Júlio. Pastor. Melancólico. Dá ruim também. Ao extremo. Dá ruim também. Vai dar ruim, né? Uhum. Então eu acredito que um trabalhar de Deus muito forte no meu emocional, ele quis e quer fazer. Porque eu soube que quando eu estava no CTI, veio uma irmã enfermeira, lá do último andar de onde eu estava no Albert, entrou pelo CTI perguntando: quem é Diego aqui? Aí a minha esposa apontou para a maca onde eu estava deitado. É ele. Ela veio na minha direção e falou assim: ele não vai ficar muito tempo aí não, mas Deus quer trabalhar demais no coração dele. Não tinha outro jeito que não fosse esse. Moço, libera quem tu tem para liberar, porque Deus está trabalhando no teu coração. Então, é exatamente... Nós vamos voltar na liberação do perdão. Eu tive aqui com o pastor Luciano Regis, um grande abraço para ele, e nós comentamos em uma das campanhas do cadeirante, do cara que não quis liberar perdão, que Deus queria curar ele. Na época do Randy Clark? Eu não lembro, Da cara. equipe do Randy Clark, de cura? É, e todo mundo orando em cima Sim. daquele cara. Não, eu só quero... Eu tô com dor de cabeça, só pra curar minha cabeça. Não. Tá. É esse que ele falou. O pastor Luciano começou a orar e vários milagres acontecendo. Sim, E aquele sim. cara na campanha inteira não levantava da cadeira de rodas. Sim. Aí o pastor Luciano foi lá e falou assim... Deus falou com ele. Falou assim, eu não posso
se eu curar ele, ele vai matar o cara que botou ele ali. Aí o pastor foi lá e falou assim... Lembrei. Lembrou? Oxi. Rapaz, eu Ele lembrei. lembrou. Você precisa liberar perdão. Ele falou, não vou liberar. Deus vai te curar agora se você perdoar. Era o Vascaíno. Se Deus me curar, eu vou matar ele. É o Vascaíno, eu lembro. E o cara ficou na cadeira de Sim. rodas. Então a liberação de perdão é Sim. tão importante pro ímpio Sim. e pro pastor, É porque, que tá no púlpito pregando. só para abrir um parênteses aqui, qual o problema maior do melancólico? A gente com o tempo vai se estudando também. Você pode fazer algo para mim. Só que você não resolveu aquilo comigo. Só que você tá de boa. O melancólico guarda. Ele nunca vai discutir contigo. Ele nunca vai levantar a voz pra você. Ele vai falar com você. Ô, tudo bom? Mas tá aqui. Você Passou. é o teu temperamento. Explodiu. Tanto o Acabou. colérico, acabou. O colérico e o realmente, sanguíneo são assim. realmente. Acabou. Irmão, eu tô de boa. E de verdade eu fico de boa. É de boa, sim. Só que o melancólico, 10 anos, ele vai te lembrar aquilo. Pô, lembra daquela situação? Tu nunca me pediu desculpa, cara. Pô, a gente tá conversando até hoje, pensei que tava de boa. Não, o melancólico não. Então, olha quantas coisas. Eu acho que deve estar todo mundo curioso de saber qual tipo de perdão e para quem se tinha que liberar esse perdão. Sim. O tipo de perdão. O tipo de perdão que, na minha situação que estava ali, são o tipo de mágoa, já está na palavra. Má-água. A gente fala de uma vez só, mágoa. Mas é má-água. Quer dizer, é uma água ruim. É o poço que guarda coisas ruins. Ruins. Por quê? É difícil o temperamento melancólico entender que é necessário que o outro venha pedir desculpa porque pisou no teu pé. E às vezes para ele foi só pisar num pé. Já passou, acabou. E nem sempre é assim. E dependendo do tamanho da dor, é necessário resolver. Só que o Senhor nos permite chegar a tais situações que Ele próprio começa a ministrar no teu coração assim, meu filho, está resolvido. Deixa ser resolvido. O próprio Espírito Santo testifica dentro de você que coisas passadas já foram sim resolvidas. Por quê? Porque o próprio Deus se encarrega no percurso dos anos e do tempo, aí colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, assim, é necessário liberar perdão a quem necessita. Por quê? Porque existem pessoas que podem estar agora nos vendo, que não libera outras pessoas. Só que as outras pessoas estão vivendo. E muitas das vezes quem adoece é você que não liberou elas. E até o câncer é gerado por problemas emocionais não resolvidos. A grande maioria deles. Então, assim, o que o Senhor fala comigo? Meu filho, eu já permiti. Eu toquei em você, já permiti que até um AVC hemorrágico acontecesse. Você vai esperar que mais o que aconteça? Então, assim, eu hoje prefiro de todo o meu coração reiniciar qualquer tipo de situação que aconteceu ou que venha a acontecer do que permitir uma má água guardada dentro do meu coração, que não é o músculo que bate no nosso peito. Quando a Bíblia fala isso, é alma. É alma. O corpo volta para a terra. O espírito retorna para Deus. Julgamento e trono branco é alma, não é espírito e nem corpo. E tu já conseguiu liberar o perdão?
Graças ao bom Deus. Porque você comentou comigo que foi... Eu sei uma das coisas, Sim. né? Você poderia falar Sim. que realmente... Forte. Fortíssimo, realmente. Forte, Liberar muito forte, perdão muito forte, por uma muito forte. situação assim não é Muito para forte. qualquer um. Houve um problema muito pessoal, né, muito particular com a mãe dos meus filhos. Nós éramos casados. E foi um problema para mim, né? Extremamente chocante, né? Eram crianças pequenas e vivemos coisas assim extremamente impactantes no que tange a imagem, a história da nossa vida, e aquilo me machucou muito, ao extremo. E assim, eu costumo dizer que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E de fato ele o é. Mas ele adotou a carência. A carência é um filho adotivo que Satanás tem. Até porque você estava num departamento da igreja Exato. muito sério. Exato. Eu era Muito sério. líder de intercessão naquela época. Quando a gente fala intercessão, a gente fala batalha espiritual. Diretamente ligado a tanto a batalha como a cura Isso. interior. Então, assim, a gente às vezes não pensa que vai viver muita coisa na carne para poder ensinar para os outros. Para poder passar, para poder estender a mão, para poder ajudar. Muitas das vezes você vai viver na carne. Então eu tive que trabalhar aquele processo. Até mesmo para entender. Ninguém termina um casamento sozinho. Por que acaba um matrimônio? É um casal, né? Então por que chega a esse ponto? Aonde estava? O que eu fiz? Então, Deus começou a ministrar no meu coração, até mesmo para que eu pudesse liberar essa vida. Tive uma experiência muito forte, sobrenatural, até com uma pessoa que é candomblessista. Eu estava no meu local de trabalho e eu estava cheio de perguntas na minha cabeça, cheio de porquês. E essa pessoa entra no meu local de trabalho e ela entrou com uma roupa de centro, né? Ela entrou e passou por mim e voltou. Tocou no meu ombro, me chamou. Posso falar com o senhor? Eu falei assim, pode. O senhor está agora aí pensando e perguntando por quê. Que uma coisa aconteceu que te deixou muito abalado, muito triste. Mas eu estou aqui para te dizer que quem fez só se aproveitou do que já estava na pessoa. Quem fez o que fez só se aproveitou do que já estava nela. Então aquilo me deixou impactado por entender quão real é o reino espiritual. E eu liberei perdão de todo o meu coração e cada um hoje for viver a sua vida. Mas você acha que foi por causa daquela situação da a conversão da Mãe de Santo? Você comentou comigo? Sim, logo depois, essa mesma Mãe de Santo que entregou isso para mim. Não, antes. Você teve que ir lá na casa da moça. Muito lembrado, muito bem lembrado. Eu estive na casa de uma Mãe de Santo também. Isso foi antes disso acontecer, Sim, correto? sim, correto. Essa pessoa recebeu o Senhor Jesus em sua vida e foi até a igreja que eu fazia parte e pediu para que alguém fosse até a casa dela e quebrasse, desfizesse, fosse desfazer tudo o que tinha lá no terreiro. Pois bem, o casal pastoral na época da igreja onde eu estava não quis ir, disse que não queria se envolver, e eu fui, juntamente com a mãe dos meus filhos. Chegando lá, a gente começou a procurar saber onde estavam as coisas. Estavam a maioria no quarto da Mãe de Santo. E ela relatou, ouçam o que eu vou dizer aqui agora, ela relatou que toda noite
ela via, a olho nu, os orixás entrando no quarto, mas pequenininhos, eles estavam pequenos, tirando ela da cama, puxando ela pela perna e levando para fora. Toda noite ela via. Essa cena acontecia repetidas vezes. E eu desfiz aquilo ali tudo, coloquei dentro de uma bolsa, não quebrei, mas desfiz tudo que tinha, muita garrafa de champanhe, muitas estátuas, desfiz tudo e levei embora para jogar numa lixeira, enfim. O que eu aprendo com tudo isso? Na época eu não era consagrado a nada, né? Eu não era nem presbítero, nem diácono, nem obreiro. Mesmo assim fui líder de intercessão. E depois, um pouco mais à frente, conversando com a equipe do Ágape Reconciliação, da doutora Neuza Tioquia, pastora Lilian Latorrac e todos os pastores da equipe, eles me relataram que foi o pior erro que eu poderia ter feito, porque não havia unção pastoral sobre a minha vida para que eu fosse fazer aquele trabalho. De certa forma, hoje, eu acredito que eles estavam certos. É porque cada um no seu terreno, né, cara? Exatamente. Por isso que chama-se corpo de Cristo. Isso. Cada um, o dedinho do pé não dá para ser braço. Por isso que às vezes a gente tem que aceitar o nosso ministério dentro das nossas possibilidades e não querer o cara querer ser pastor e querer cantar, ou o cantor querer ser... Não dá. E o mundo espiritual, ele é muito sério. Ele é muito sério. A partir do momento que você compra uma briga, que isso é comprar uma briga, é uma imaturidade muito grande na época, da nossa né? parte na época. E assim, Júlio, eu te digo isso, nem tudo é livro. Nem tudo é aquilo que você leu. Nem tudo é aquilo que você estudou. A vivência é muito forte. Viver. E assim, respeitar a unção. Respeitar a unção. Eu não tinha unção pastoral, eu não tinha unção do presbitério, não tinha. Não tinha. Ou seja, não era para eu estar ali. Por outro lado, eu imagino não, com certeza, tudo foi com permissão de Deus. Para chegarmos até aqui, onde eu estou hoje, tudo foi com permissão de Deus. Nada acontece, né, cara? A gente... Por acaso. Nada. Toda a nossa vida já está escrita, né, cara? Eu creio nisso. Eu creio dessa forma, que tudo... As vitórias, as lutas, as derrotas, porque pessoal que achar que não vai ter derrota só porque é cristão, tá nesse evangelho que não existe. Não existe. Não existe. Essa coisa que você vai vencer, toda semana vai ser a melhor semana da tua vida. É um evangelho triunfante. Triunfante. A todo momento, triunfo. E assim, não é bem assim. Até porque, quando eu passei por toda essa situação aqui, tive a alta. O ato de ir para casa. Né? Eu tive que usar sonda muito tempo. Então, no primeiro exame de sangue que eu fiz, é importante passar isso aqui. O primeiro exame de sangue que eu fiz deu uma alteração. Né? Esqueci o nome da sigla agora. O nome da sigla do exame de sangue deu uma alteração e eu tive que ir procurar um urologista. E chegando até o urologista, ele me ensinou, me explicou muitas coisas. Ele falou assim, você vai ter que refazer esse exame de sangue aqui e você vai ter que tomar esse medicamento aqui, porque você teve uma alteração na próstata. Quando eu escutei isso, a nossa humanidade grita. Quando falou próstata, alteração, nossa humanidade já grita. Eu fui tomado por uma preocupação e ao mesmo tempo o Espírito Santo lembrando, não é para a morte, filho. Respira fundo, relaxa.
escuta o que ele tem a dizer. E aí ele me falou assim, perguntou para minha esposa, ele teve que usar sonda? Aí minha esposa falou, muito tempo. Ele usou sonda. Aí ele falou o seguinte, que quando a sonda é colocada, ela entra, ela passa pelo canal, e aquele sorozinho, aquele soro amarelo, que bota da sonda, eles empurram tanto que destrói a próstata. Caramba. Eu não sabia disso. Aquela sonda passa por dentro da próstata e quebra ela todinha, fura e praticamente desfaz a próstata. Então ela vai ter uma alteração toda vez que bater o exame. Vai aparecer. Vai ter alteração. Aquele medicamento que eu ia passar a tomar ia restaurar a minha próstata. Ou seja, a alta, sair do hospital, foi uma guerra lá dentro. Agora é outra guerra cá fora. Eu tive que entender na dor o que Davi falou para Israel, o que Davi falou para Saul quando chegou no terreno de batalha. O gigante Golias estava primeiro humilhando muito tempo a nação de Israel, querendo saber quem é o Deus deles. Cadê o Deus de vocês? Aí, ali, 40 dias, era uma guerra que a nação estava enfrentando. Todo dia aquele gigante botava eles no chão. Agora ia ter outra guerra. Primeiro era a guerra da humilhação. E agora é a guerra para jogar ele no chão. Então, assim, eu ia enfrentar outra guerra agora, na alta. Não era só flores. Olha, você está vivo. Eu não vou romantizar o AVC aqui. Olha, eu estou vivo. Tá tudo lindo daqui para frente. Não, irmãos. Foi outra batalha. Foi uma batalha que a psicóloga que cuidou de mim no começo falou que quem vive o AVC hemorrágico e te paralisa ou à esquerda ou à direita é um luto. É viver o luto do lado que você tinha e agora não tem mais. Então, eu saí de lá e tive que usar fralda. Eu não podia ir no banheiro sozinho. Eu não podia tomar banho sozinho. Eu não podia comer sozinho, que a minha comida caía da minha boca. Eu tive usando fralda, ser limpo pela minha esposa, ser limpo pela minha sogra, meus filhos me vendo, e assim, minha esposa grávida, com a barriga enorme, tendo que passar por tudo isso. Irmãos, não é fácil. Mas o Senhor diz, né? Em nenhum momento eu vos deixarei só. Deus sempre nos garante, o Senhor sempre está conosco. Então, pastor Diego, a problemática maior era o quê? Irmãos, é muito difícil você estar sem trabalhar, sem recurso financeiro e ter que tomar todos os dias 8 tipos de medicamento diferentes. Todos os dias. Todos. E outra coisa, não parar mais de tomar. Eu tive AVC há mais de um ano. Eu não posso parar de tomar esse medicamento. É para sempre. Fralda. Irmãos, quantos pacotes foram? Não me lembro mais. Cesta básica. Aluguel. E só tinha uma pessoa na casa trabalhando. E até hoje é assim. Só a mãe da minha filha, só a minha esposa. Então, assim, é muito difícil, muito duro. Mas o Senhor dizendo, a minha mão vai com vocês. A minha mão vai com vocês. E esse período de depressão, de tristeza profunda, que eu passei 6 meses num quarto, deitado numa cama. 6 meses, irmãos, é muito tempo. E eu estava ali. E a minha esposa já estava com a barriga muito grande. E ela falou assim,
eu vou no culto aqui do lado. Você quer ir no culto? E eu falei assim, não. Pode ir que eu não vou não. Irmãos, ela saiu, meu telefone tocou. Era um evangelista. Quando eu atendi, ele falou assim, pastor, o senhor pode me ajudar? Irmãos, você que está me ouvindo agora aí, escute isso e me vendo. Quando você estiver no período mais quebrado da tua vida, Deus vai falar assim para você, agora eu posso usar você da maneira que eu quero. Irmão, aí que ele vai enviar pessoas para vocês pedindo socorro. Ele fez isso comigo. O telefone tocou e a pessoa falou assim, pastor, o senhor pode me ajudar? Eu falei assim, pois não, meu querido. É que eu estou passando por um problema aqui muito grave. É que a pessoa que eu ia casar me deixou no altar. Me deixou no altar. E eu estou numa depressão muito severa. Irmãos, depressão estava eu. Mas Deus falou naquela hora para mim assim, não, ajuda ele. E nós levantamos um clamor. Comecei a orar. E no meio da oração, Deus falou assim, olha, tu não perguntou pela madrugada se era eu que fiz isso contigo? Toquei do teu lado esquerdo, mas a voz tá boazinha. Levanta e vai pregar a minha palavra. Meu Deus. Irmãos, no outro dia de manhã, eu estava na EBD. E não vá, não. Tem outro lado aí, né? Não vai, não. Irmãos, eu vejo uma geração hoje que não aceita sofrer. Irmãos, 12 discípulos, 12, um traiu, ficou 11. Os 11 foram martirizados, menos João, que ficou em Pátimos. Que em Pátimos foi colocado num caldeirão de água fervendo e não morreu. Irmãos, no lugar do que traiu foi levantado Matias, que foi martirizado. Isaías 53 diz que a mão do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor, moeu o Filho. Sabe quem matou Jesus? Deus. E nós não queremos sofrer. Porque a gente não quer aceitar esse Deus que castiga. Hoje, nas igrejas, ninguém prega esse Deus que castiga. Deus é só amor. Não estou falando aqui que a gente não é isso. É que tem que pregar um Deus total para quando acontecer essas coisas, a gente ficar firme. Porque a própria Bíblia já diz, estejais preparado para o dia mau. O dia mau vai vir para todo mundo. É porque a gente não diz, Júlio, que nesse amor, dentro desse amor, também tem o sofrimento. Isso. O sofrimento está dentro do amor. Isso aí. Porque ele sofre, mas garante. Ele sofre, mas ele está contigo. O que ele nos promete? Ele nos promete estar ao nosso lado. Isso aí. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Ele livrou na. É isso aí. Ele não livrou Daniel dos leões. Ele livrou Daniel junto com os leões. Isso aí. A gente esquece essa... Não vai longe. As pragas. Ué, o povo saiu de lá? Não. Enquanto tinha praga, eles estavam lá. Eles estavam lá. Mas o que Deus fazia? Olha só. Passa o sangue aí. Todo mundo... Cara, não adianta. Esse evangelho hoje que estão pregando, eu falo que é um evangelho Nutella, um evangelho coach. Não é isso, gente.
Nós temos que nos preparar para o mal. Tá aí, ó. Agora, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, Israel está sendo atacada. Lá tem homens, mulheres, crianças que estão sendo martirizados. Nós temos que nos preparar para o que está por vir. E em Mateus 24, diz assim: é necessário que aconteça. Que isso aconteça. Necessário. Ou seja, você vai deixar de glorificar a Deus? Agora, a pergunta que eu te faço, e você tem toda a autonomia para responder: como aceitar o ruim de Deus? Rapaz. E agora, meu irmão? Você, pastor, intercessão, Sim, profetizava a cura, sim. pregando o evangelho. E agora, meu irmão? E agora é a escola. É o deserto. Não tem escola melhor que não seja o sofrimento. João 15. João 15. Eu podo e eu limpo a vide para que dê mais fruto. Meu Deus. Eu podo Corta. e limpo. Isso aí. Alguém Vai já doer. viu uma videira ser limpa? Eu vi. É. Irmãos, eu tava na casa da minha mãe e eu vi um dia que ela botou num canal, domingo de manhã bem cedinho, Globo Rural. Eu vi o dono de uma videira limpando uma vide. Irmãos, toda a casca, ele tirava ela, raspando com uma lâmina. Quando caía uma água assim, ó, aquela água descendo, aí ele falou assim para a repórter: agora ela está pronta para dar fruto. Irmãos, dependendo do lugar onde você está agora e do que Deus tem de propósito para a tua vida, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Deus não põe nenhum tipo de responsabilidade do reino na nossa mão enquanto a gente está inteiro. Não põe. Porque enquanto você estiver inteiro, você pensa que foi por você. Fui eu que fiz. Eu que tinha o dinheiro. Eu que tinha condições de financiar. Não. Ele quebra tudo. Ele quebra você e ele banca. O mesmo Deus que te envia é o Deus que te supre. Então, se ele está fazendo isso na minha vida, em algum momento da história, ele vai suprir. Mas primeiro, ele quebra. Por quê? Irmãos, o reino dele não tem nada a ver com o nosso. Você já reparou? Você já deu uma lida hoje? Enquanto tá o ouro? Você já viu na Bolsa de Valores hoje? A porcentagem do ouro, quanto é que tá custando? É alta. É altíssima. Mas ele diz que lá a rua é de ouro. Não estou entendendo, pastor. Eu vou entrar e vou explicar para você. Em um lugar celestial que você vai pisar no ouro, aqui tu tem que pagar para ter. É verdade. É tudo ao contrário. As pedras preciosas lá construíram portões e porta com o nome dos apóstolos. Aqui, uma só pedrinha muda a história da tua família. Lá, você vai pôr a mão na maçaneta e vai entrar. Lá virou porta. Então, olha como é invertido. Então, enquanto qualquer um de nós estivermos preso nessa terra, mas preso não no sentido de estou vivendo porque ele me deixou aqui pela minha família. Não, preso de prisão. Enquanto nós estivermos presos aqui, irmão, tu não vai avançar em nada do que diz respeito a Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria.
Está lá em Romanos isso. Do que é constituído o reino? Paz, justiça e alegria. O que o Senhor quer nos ensinar quando Ele nos põe na roda? Ele quer moldar aqui dentro paz, justiça e alegria. Diego, aonde você estiver, por favor, leve paz, justiça e alegria. O reino está aqui. O reino está na minha mente. Quem tem que ser moldado para que esse reino venha para fora sou eu. E assim, Ele faz o que Ele quiser. É isso que hoje nós temos que trabalhar em nós. Deus fazer em nós o que Ele quiser. Vivemos num momento tão triste na igreja, numa teologia de prosperidade, numa teologia liberal tão rasa, tão pequena, e ao mesmo tempo o auditório tão cheio. E o Senhor tá dizendo, gente, cadê a minha paz, justiça e alegria? Eu abro aqui um parêntese e vou passar de novo pro Júlio. Hoje, nas igrejas, existem mulheres que correm pela igreja, colocando filho de pastores no colo, filho de ministros, riem, sorriem, faz tudo maravilhoso. Coloca água no púlpito para o pregador beber, para o pastor tomar. Uma honraria fora do comum. E dentro de casa, são os piores seres humanos que existem. Mas são as mesmas pessoas que querem que os seus esposos sejam crentes. São as mesmas pessoas que querem que os seus filhos sejam cristãos. Você entendeu agora? Tem gente pensando que ir ao templo é ser cristão. Não. Eu hoje falava isso com o Júlio aqui. Quantos dias Jesus ia para a igreja? Pega essa. Quantos dias Jesus ia para a igreja? Um. Sábado, que é o Shabat, sábado. Mas quantos dias Jesus era a igreja? Todos os dias. Então não é o quanto eu vou à igreja, é o quanto eu sou. É isso. E muitas das vezes, através do sofrimento, eu vou passar a ser. Eita glória! Meu amigo, eu lembro que a gente conversando ao telefone semana passada ou retrasada, você me falou que os médicos ficaram sem ação. E eu quero que você conte aqui pra gente do 0,06 milímetros. Sim. Quando a gente sai, quando a pessoa tem um AVC tão severo como esse, que não é o transitório, você sofre um pico e teu corpo volta ao normal. É como se fosse uma veiazinha que incha de sangue, mas já é um alerta. O nome disso é... Puxa o microfone para cá, sim. Isso. O nome disso é transitório, AVC transitório. Você teve um alerta. Mas o teu corpo está tudo bem, ficou bem. É o que o Didi teve, o Didi Mocó. Uhum. Teve um transitório. Então, quando você tem um hemorrágico, que já é a veiazinha cheia de sangue, e rompe, estoura, como se fosse um aneurisma. Ele rompe. Então, você tem que ser acompanhado pelo neuro, pelo cardiologista, enfim. O neuro, ele viu minha ressonância. Eu entrei naquele túnel terrível. Fiquei ali mais de meia hora. Meu Deus, só de lembrar dá nervoso. Eu entrei naquele túnel. E ele viu a imagem. E ele viu o tamanho da mancha de sangue. Do lado direito do meu cérebro, o tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Ele viu a imagem. E ele falou assim: rapaz, chega um pouquinho aqui perto de mim. Eu cheguei. E ele falou assim pra mim: olha, você realmente é um homem de sorte, hein? Falei assim: que é isso, doutor? É Deus. Ele falou assim: rapaz, tá vendo esse meio do cérebro aqui? Ele botou aquela linhazinha do meio do cérebro. 0,6 milímetros. Se chegasse ali no meio, nem aqui você ia estar. 0,6. Ah, 0,6. Eu falei 0,06. Não.
0,6 milímetros. 6. 0,6. Que também é muito 6, irmão. 6. Número do homem na Bíblia. É Deus falando pra mim assim: filho do homem, vai pregar a minha palavra. Irmãos, só para que vocês entendam, eu tenho certeza, tenho convicção de que se eu parasse, não fosse pregar, ficasse em casa, direto, a igreja em si, na terra, ia entender. Ele teve um AVC, e isso é muito grave. Ele vai parar. Deus fez o oposto. Levanta e vai pregar a minha palavra. Irmãos, ai de mim. Ai de mim. Atos dos Apóstolos diz que Paulo foi apedrejado. Tão apedrejado a ponto de morte, que ele foi jogado para fora de uma cidade, já sem vida, de tanta pedra que ele levou. A Bíblia diz que quando ele levantou vivo, bateu a poeira da roupa, sabe o que Deus falou para ele? Vira e volta para a mesma cidade e continua pregando a minha palavra. Caramba. Esse nível de evangelho, queremos ele? Só para você ter uma ideia, toda pessoa que sofre um AVC hemorrágico tão severo como esse, não é que a pessoa é preguiçosa, não é. Esquece essa palavra. É que a pessoa por si só, ela entra numa fadiga crônica tão forte. Por quê? Porque a perna que eu fui atingido, que é a esquerda, ela vai pesar agora no mínimo 5 vezes mais do que ela já pesava. E o braço, no mínimo 5 vezes mais do que ele pesava. Então, quer dizer, é como se eu estivesse levando o outro eu, carregando constantemente. E quem sofre com isso? O meu lado direito. E a minha espinha. Dores ininterruptas. E sabe o que Deus falou para mim? Vai pregar a minha palavra. Senhor, eu estou sentindo dor. Vai pregar a minha palavra. Não interessa. Eu sei, foi eu que causei. Eu sei que você está sentindo, eu sei que você exatamente. suporta. Então levanta e vai pregar a minha palavra. Vai pregar a minha palavra. E sabe o que eu falo? Glória a Jesus, eu vou pregar a palavra. Hoje eu penso assim, sabe por quê? Porque eu sofri. Hoje eu penso assim, porque eu sofri na carne. E quando ele pede para me louva agora? Isso aí, irmãos. Isso é muito forte. Irmão, se eu não me engano, foi quando eu passei aqui conversando com o Júlio, das dificuldades, né? De como você se sente abandonado. Você olha, quantidade de medicamento tem que comprar, aluguel da casa, X, a mulher de barriga, enorme já, criança vai nascer, tem que ter enxoval, tudo isso. Irmãos, a gente vai quase que entrando em parafuso. E uma das coisas que quando você tem alta, que você é liberado para ir para casa, que o neuro pede é assim, ó, você tem que viver num ambiente muito tranquilo, que não te causa aborrecimento nenhum. Você não pode se aborrecer. Esse lugar é o céu, doutor. Você sabe disso? Foi isso que a minha esposa falou. Não, nem Deus deixou ali. É ali. o céu. Deus não deixou ali pro céu. Deus mandou ele ficar aqui embaixo. Então você sai e entra neste ambiente. E agora? Nesse momento. Irmãos, tudo que a igreja que eu fazia parte pôde fazer, eu acredito que ela fez. Através do falecido pastor, meu pastor Cláudio, que me ajudava de forma ininterrupta, gostava de conversar comigo sobre futebol. Ele está vendo agora o Botafogo dele está sendo quase campeão. Oh, Jesus. Ele estaria vendo, estaria feliz da vida. Só que agora eu estou vendo um quadro. Não tem. E o aluguel não tem. E a conta tem que pagar, porque a pessoa que teve o que eu tive só pode tomar banho de água quente. Água fria altera a pressão arterial. Eu nem sabia disso. Também não. Tá sabendo agora? Tô sabendo agora. Água fria altera, sobe a pressão. Pressão arterial eleva. Água fria eleva a pressão arterial. Água quente baixa. Baixa. Controla. Caramba.
Quem teve, então quer dizer, elétrico, chuveiro elétrico. Então, irmãos, a barriga está lá, a criança vai nascer, aluguel, enfim, todas as dificuldades financeiras que você pensar. Né? Como eu falei, a mulher trabalha até hoje, só ela. Irmãos, quando eu estou nessa situação, eu abro a palavra para ler e aquela voz, a mesma voz, irmão, a mesma voz que eu ouvi no banheiro, mão limpa e coração puro, a mesma voz, disse assim para mim: me louva agora, me glorifica aí agora, me louva desse jeito. Aí eu fico pensando, irmãos, ainda existe crente, cristão, que não crê nesse Deus. Eu te digo aqui hoje, eu vim aqui para te dizer, o nosso Senhor não é um Papai Noel. Ele não é um velho gordinho de barba branca sentado numa cadeira de balanço, não é. Esquece essa imagem que passaram para você por muito tempo. Deus falou para mim, me louva agora, nesse momento. E eu glorifico a Deus, eu louvo ao Senhor. Glorifico e louvo esse Deus que tem nos mantido de pé até aqui. Eu posso estar meio empenado, mas eu estou de pé até aqui. E vou continuar falando do amor desse Deus até meu último suspiro. Então você não tinha como pagar o aluguel. Nada. Não tinha como comprar sua fralda. Conta de luz alta, só banho quente. Com certeza. A criança já estava para nascer. Sim. Sem contar os outros nenéns, né? A parte. Eu tenho um casalzinho. Um casalzinho aí. Sim. Emocionalmente quebrado. Meu Deus. E Deus vira para você e fala assim: me louva agora. Me louva agora. Como que louva? Mano? Eu não estava no cenário de igreja, eu não estava dentro do templo, eu estava na minha casa. É em depressão, praticamente? Sim. E o Senhor mostrou para mim que Ele não é religião. Eu não sou a religião, eu sou Deus. Me chama agora. Que da mesma maneira que eu cuidei de Elias debaixo do pé de zimbro, eu vou cuidar de você. Irmãos, Elias entrou em depressão. Depois de matar 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, uma mulher ameaçou ele de morte. Uma mulher ameaçou ele de morte. Jezabel. Ele caminhou 40 dias e 40 noites e parou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. E Deus enviou a ele corvos com carne no bico. Irmão, o primeiro alimento da cadeia alimentar de um corvo, que é um animal que come carne. A carne estava no bico, mas o corvo não comia. Sabe o que é interessante dessa passagem que eu tive uma... Aquela que eu falei que às vezes Deus... Um insight. Como é que é a passagem? Deus fala: Elias, vai para lá, que eu já dei ordem para os corvos te alimentar. Ou seja, Elias está aqui, Deus deu a ordem para ele ir para lá, só que a provisão ele já tinha enviado. Sim. Quando ele falava para Elias, ele já tinha dado a ordem para os corvos antes de falar para o Elias. Por saber na onisciência dele que Elias ia parar lá. Entendeu? Vai parar lá. Ou seja, você vai para lá. Você não está vendo, mas eu já dei a ordem para te sustentar. Então, aonde Deus tranquilizou meu coração, até agora, até hoje, Ele me tranquiliza assim, acerca disso, porque não mudou. A varoa continua lá, ela trabalha, minha filha nasceu, e tudo que nós precisamos, ainda é do mesmo jeito. E o Senhor falou dos corvos, enviando para Elias. O primeiro alimento que o corvo se alimenta é a carne, porque necessita tudo que é morto. Putrefação, os corvos comem. Então a carne estava na boca, levando para o profeta.
o Senhor falou comigo, assim como eu fiz com ele, eu vou fazer contigo. Ou seja, eu vou enviar gente para você que precisa viver com o mesmo alimento que vai te dar. Os corvos precisavam da carne para viver, sim. mas estavam dando para o profeta. Caramba. Se isso não te descansar, nada mais te descansa. Eu vou enviar para você, filho, pessoas que precisam viver daquilo que está com elas, mas elas vão te dar. Porque elas vão esperar de mim. Elas são obedientes. Os corvos são obedientes. Assim como eu vou suprir o profeta, eu vou suprir os corvos. Se isso não descansar você, nada mais descansa. Cara, eu quero salientar aqui uma coisa dessa tua história, essa sua vivência. E eu quero parabenizar aqui, tá? Ao vivo, a sua esposa, cara. Porque ela passou e passa isso com você até hoje, né, Vaso? Muito difícil. Que mulher que Deus separou pra você, pra estar com você, porque eu fico imaginando trabalhar, chegar em casa, ela tem que cuidar do marido, chegar em casa, ela tem que cuidar do filho. Cara, até nisso Deus fez a provisão, né? Eu acredito que nada, desde o primeiro dia até hoje, nada é fácil. Só que assim, nós não sabemos mensurar o peso disso. Pra quem? Pra quem tá vivendo, pra ela no caso. Pra até ela, né? o caso que eu te contei no carro, né? Se tu tivesse no botequim, eu não iria te Sim, buscar, sim, tô ligado. aquela coisa toda. Olha o nível Olha o nível. da situação. A diferença. É muito pior do que um botequim. Agora vamos imaginar, é que o povo vai viajar, né? A gente vai falar. Imagina se tá ao contrário. Isso acontece. Sim. Tá entendendo a provisão de Deus desde aquela época? Tu entende agora o que foi quebrado? A necessidade de permitir ser quebrado. A permissão de te quebrar. Porque se acontece isso naquele... Como você estaria? Sim. Então, volto a dizer. Muito pior. Elias, vai pra lá porque eu já dei ordem aos corvos. Isso aí. Então, antes de acontecer, Deus já estava preparando essa sua esposa. Na Nossa. onisciência de Deus, em que nós não temos capacidade de entender. Não é impossível. Na onisciência de Deus, ele sabia de todas essas coisas. E eu te digo, tu não me perguntou, mas eu vou responder. Qual a maior experiência que tu tira de tudo isso? Isso. Né? Teve uma enfermeira que foi na casa da minha mãe, depois de tudo. Né? Eu a conhecia desde bebezinho, e quando ela me viu chegando no hospital na maca, ela entrou em pânico. Ela falou assim, meu Deus, determinado hospital, entre o primeiro e o segundo, né, que eu fui, Leidiane, vizinha de frente para minha mãe, eu vi pequenininha, tava lá para me atender na hora. Ela fez a pergunta para mim. Posso te perguntar uma coisa, varão? Ela tá afastada. Eu falei assim, pode. O que tu tira disso tudo? Como é que ficou a tua cabeça? Ah, que maravilha perguntar isso para um pastor. Júlio, eu te digo que o sentido de morte, tudo muda. Completamente. Muda. Você volta. Tanto é que a primeira coisa que o Senhor me pediu quando eu fosse pregar, vai e prega a minha palavra. Que eu salientasse bem a volta dele. Vai e prega e fala da minha volta. Eu estou voltando para minha igreja. Fale da volta. Falar acerca da volta do Senhor.
tocar na parte do sofrimento, da dor. Vai doer, mas fica. Vai doer, mas permaneça na minha presença. Porque muitas vezes a gente está na casa, mas não está na presença. Eita. Muitas e muitas vezes. Tá na casa, você vai lá, faz a tua função daquele dia, você é o obreiro. Você dá os envelopes, recolhe a oferta, Tchau. o grande amor de Deus, a graça, e vai embora. Quer dizer, aos pouquinhos, a casa de meu pai vai virando uma empresa, onde eu bato meu ponto e vou embora para casa. Bateu o ponto. E eu digo aqui, e repito quantas vezes for, você que está nos vendo, nos ouvindo, você vai viver 50 anos sentado numa cadeira. 50 anos ou mais. Teu velório vai ser de crente. Os louvores que vão tocar no teu enterro vai ser de crente. Tudo que vai acontecer lá é de crente. E você não vai ver a Deus. Caramba, que forte. Já pensou em viver assim? Você perdeu 50 anos dentro de um prédio e não vai ver a Deus, porque não é isso. Não é o quanto eu vou, é o quanto eu sou. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo vai além da empatia. Cristianismo é a prostituta entrar na casa de Simão, sabendo que vai morrer só por estar ali. Banhar os pés do Senhor, sabendo, eu vou morrer. E ela não parar de lavar os pés, mesmo sabendo que vai morrer. Teve um pastor aí da situação do Hamas, de Israel, que ele estava lá junto com o pessoal, mas não era messiânico, era ortodoxo. Aí eu vi um pastor nigeriano no mesmo contexto. O pastor nigeriano estava no mesmo contexto, reunindo a igreja, mas ele recebeu um telefonema na casa dele. Escute isso. O telefonema dizia assim: a igreja hoje vai ser invadida, todos serão mortos, tua filha vai ser estuprada na sua frente, seu filho vai ser morto, sua esposa vai ser morta e o último vai ser o Senhor. Sabe o que ele fez? Deu banho no menino, a menina tomou banho, a esposa arrumou os filhos e ele perguntou pro menino: você quer tocar bateria hoje? Ô pai, muito obrigado, tem muito tempo que eu queria tocar a bateria da igreja. Hoje quem vai tocar a bateria é você. Ele permitiu, o culto aconteceu, ele avisou os diáconos avisaram a membresia quis cultuar a Deus assim mesmo, e no fim do culto todos foram mortos. Sabe qual é o mais importante disso tudo? Eu vou adorar a Deus ainda que eu venha a morrer. Nós estamos prontos para isso aqui no Brasil? É difícil, né, mano? É esse ponto que eu quero deixar claro. Deus deixou de ser Deus por isso? Não mesmo. Sabe onde eles se encaixam? Naquele texto que você contou para mim ali. Mas Senhor, e o meu sangue? O meu sangue foi derramado. Eles se encaixam ali. João viu eles. Uhum. Na onisciência de Deus, João viu eles. E os mártires, né? É disso que eu estou falando. Ué, tem Deus nesse nível de sofrimento? Irmão, é disso que o Senhor está nos tratando hoje aqui. Nós iremos sofrer, iremos sentir dor a esse ponto. E vamos glorificar o Senhor? É, aqui. 11.734 óbitos só no Brasil por AVC. Em 2023, até agora, outubro, já batemos 60.700 óbitos, 60.700 óbitos por AVC. Em maio de 2022, 1.834 óbitos por AVC. Mas dia 28 de maio de 2022 ele falou: hoje não. Hoje este aqui eu quero que viva. Menos um óbito.
como não glorificar esse Deus? Em nome de todos os outros que se foram, é mais do que obrigação minha continuar a declarando: Deus é Deus. Sim, Ele salva hoje e Ele cura hoje, só que Ele é Senhor. E eu quero Ele completo, tanto na dor quanto no amor. Sabe por quê? Ele compara a minha relação com Ele a um casamento. Ele diz que Ele é o noivo e vai vir buscar uma noiva. E qual é a promessa que você faz diante do altar? Na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Então é tempo de nós despertarmos. Ele me fez doer, Ele me fez sofrer, mas eu continuo adorando o meu Deus. A palavra, ele nunca enganou a gente, né, cara? Não. Quando ele fala realmente que no mundo tereis aflição, é disso aí que ele está falando. É disso aí. Né? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E para aí, né? Como a gente estava falando. E para aí. E no Novo Testamento, é bom deixar claro aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? No grego, tem de bom ânimo é aviva a tua alma. Aviva a tua alma. Eu venci o mundo, quer dizer, alma, lugar onde tem desejos e vontades. É na alma que fica desejos e vontades. Quando você tem fome, teu corpo quer que você venha se alimentar, para manter ele firme. Aí quando você tem sentimento, tô apaixonado, tô gostando de alguém, tô amando uma pessoa, alma. Aquele filminho que você viu de drama ou de romance, te fez chorar, alma. Aquela musiquinha que tocou e você, alma. Então ele diz nessa passagem: aviva a tua alma, tem de bom ânimo, coloca a tua alma firme. Firme. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: pega tudo que está na tua alma, todo desejo e vontade, vira para mim. Traz a tua alma para mim. Espera qualquer coisa de mim, que eu não vou falhar. Tudo que está aqui nesse lugar, tudo que é terra, vai falhar com a gente. E o Senhor tá dizendo: no mundo, tu vai ter todo tipo de aflição, mas aviva a tua alma. E inclina a tua alma para mim. Espera de mim. Eleva os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde: o socorro vem de Deus que fez céus e terra. Por que nós estamos em pé? Por que nós estamos trabalhando para Ele? Por que nós estamos adorando a esse Deus? Porque eu sei que todo o meu socorro vem de Deus. O mesmo Senhor que vai intervir lá em Israel é o mesmo Senhor que nós estamos falando dele aqui hoje, nessa noite. Deus, na hora certa, vai intervir. Amém. Pastorzão, obrigado, meu amigo. Obrigado, que testemunho. Esse é um dos motivos para o Religados existir. Porque, como eu sempre falo aqui, Deus fez eu produzir esse podcast para isso. Para trazer testemunhos, para edificar vidas, para mostrar, para falar do amor dele, para falar do desejo que ele tem de nos salvar, de nos educar, de nos deixar fortes. Agora uma pegada mais vamos aceitar sim, às vezes o puxão de orelha de Deus. Que vem. Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não precisa você saber. Eu sei o porquê que eu estou fazendo. O seu testemunho vai impactar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, sim, ou que vão passar pelo mesmo, por exemplo, que você está falando aí, 11 mil pessoas, acho que isso aqui é dia? Hora. É muita gente. Fico muito feliz de deixar aqui um recado para a comunidade avessista. Nós estamos no mês de outubro. Ânimo. Tenha bom ânimo. Eu sei que é difícil.
Muitas das vezes os cuidadores não ficam, não permanecem. Fisioterapeuta troca a todo momento, não permanece, não fica, mas eu tenho uma palavra para você. Deus é contigo. Fica firme. Não se entregue à depressão. E uma coisa assim muito importante para deixar também aqui acerca do movimento do braço. Todo mundo aqui já deve ter visto uma pessoa que teve AVC na rua, que o braço dela fica mais encolhido e a perna que ela sofreu também fica um pouco mais encolhida. Olha como o cérebro da gente é muito importante. A mão, o braço acometido e a perna acometida fica dessa forma porque o cérebro está pensando que o corpo vai voltar para o útero. Caramba. Por isso que a mão encolhe, para voltar a ser bebê. O cérebro entende que o útero é o teu lugar de proteção. Então ele encolhe teu corpo para voltar. Só que não tem mais como voltar. Não tem. Né? Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte. Você lembra da passagem que Nicodemos fala aquilo? Teria eu que voltar para o ventre da minha mãe? Exatamente. Aí o Senhor fala assim, não é isso. Não é isso. É para viver nele. Todo esse momento de tristeza, de angústia, de dor, o Senhor está falando hoje aqui nessa mesa. Espere de mim. Fique em mim. E Deus vai fazer todas as coisas de novo. O novo do Senhor vai chegar na tua vida. Amém. Gente, que testemunho maravilhoso, cara. Nossa, eu tô muito feliz de termos conseguido gravar. Que luta que foi. Tá? Eu quero agradecer muito, muito a você, pastor. Muito obrigado. Nós somos amigos de muitos e muitos anos. Muito livro trocado. Horas e horas de conversa sobre batalha espiritual, sobre muita coisa. Fico muito feliz que o Senhor tenha te mantido em vida. Eu tenho certeza que você ainda vai ajudar muito no reino. Ainda vou falar desse evangelho do reino ainda em muitos lugares. Vai falar sim. Dá esse testemunho em muitos lugares, em nome de Jesus. E eu vou pedir a você que está assistindo esse podcast, em nome de Jesus, compartilha essa mensagem, envia, marca as pessoas, deixa no comentário aí, deixa você que passou, você que ajuda alguém, se esse podcast de alguma forma está ajudando a você, poxa, deixa no comentário pra gente. Tá? A gente fica muito feliz. Como acho que todo mundo sabe, esse podcast aqui ele não tem fins lucrativos, tá? Não tem. Aqui toda a monetização ela é voltada para filantropia. Jesus, que benção. Tá? Aleluia. Então você quando compartilha, você quando comenta, a pessoa acaba, o programa acaba sendo mais entregue. Então você diretamente está contribuindo, porque nós vamos gravar, tá? Nós ainda nem coletamos o valor que o YouTube dá, mas já é nosso da produção, a gente aqui. Eu quero deixar isso aqui muito claro para vocês, que todo o dinheiro arrecadado do Religados Podcast será sempre doado para alguma instituição de caridade. Aleluia, aleluia. Sempre. Aleluia. Então, gente, muito obrigado. Vocês fazem parte disso. Muito obrigado mesmo. Eu fico tão feliz em poder trazer de alguma forma a palavra de Deus. É maravilhoso ter esse momento aqui de comunhão. Obrigado, meu irmão. Jesus. Gente, quer deixar algum recado? Deixo aqui um recado, né? A todos vocês da comunidade avecista, mais uma vez. A minha esposa, a Igreja Fluir em Cristo, do pastor Mário Roberto, pastor presidente, minha sogra, minha mãe, que está agora ligadinha aí, meu irmão, a todos vocês que participaram desde o início desse período do AVC hemorrágico, da minha recuperação, e continuam participando, meus filhos, Damaris e Dan, um forte abraço, e o recado que eu deixo é: lembre-se disso, ainda que esteja doendo. Tem Deus.
O Senhor não nos abandona em nenhum momento e não vai te abandonar agora. Fique firme. Amém. Gente, esse foi mais um Religados Podcast pra conta. Muito, muito, muito feliz. Tenho que falar isso aqui várias vezes, poder estar entrevistando meu amigo, meu irmão em Cristo. Oh, aleluia. Quero agradecer a cada um de vocês por mais esse podcast. Eu sou o Júlio Andrade. Siga a gente nas redes sociais, Religados Podcast. O meu é Júlio Andrade P Podcast. Valeu, fiquem com Deus. Um beijo. Fui!